Como é que é isso do ler e escrever na escola? Délia Lerner, que foi uma referência aí dos anos 90, 90 não, 2000, né? Provavelmente ela escreveu nos anos 90, mas a gente estudou muito ela aí nos anos 2000, num momento em que o processo de alfabetização estava sendo muito revisto, que o construtivismo estava chegando no Brasil ali por volta do final da década de 80, 90, e não tinha uma referência teórica. Então, o começo dos anos 2000 foi de criação dessa referência teórica. Então, era a base dos cursos aí que a gente começou a fazer quando começou a trabalhar com a alfabetização. Então, vai explorar esse livro, porque que é interessante a questão dos autores, né? Eu falo que a lei é exata, você tem que saber a lei. Porém, os autores, você vê mais ou menos o estilo, você consegue tirar ou não uma questão. Então, eu sei, por exemplo, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Então, eu sei que educação de prática como liberdade, eu li de cabo a rabo Educação como Prática de Liberdade, do Paulo Freire. Pedagogia do oprimido, eu não li inteiro, mas se eu for num concurso, eu acerto. Por quê? Porque eu conheço o resumo e eu sei o estilo do autor. E a Délia Lerner, ela vai falar o quê? Que o desafio fundamental é ir além da alfabetização, ou seja, do código. O que é o código? B mais A, ba. L mais A, lá. Ba, lá. Certo? Os professores do tradicional já trabalhavam com o código. Então, a Délia é de uma geração de teóricos que vai falar, não, ó, alfabetizar não é isso. Né? Ler não é decodificar. O que é decodificar? É isso que eu falei. B, A, ba, lá. Isso é decodificar. É o menino olhar o código e saber traduzir. E escrever não é copiar. Às vezes o professor fala, nossa, mas eu pôr meu aluno para escrever bastante, taca cópia na lousa. Não, isso não é escrever. Escrever é você pensar os processos de escrita. Então, a Délia vai falar assim para nós: ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O que é o estrito? A gente vai entender se a gente vai pensar assim, restrito, que é só isso, passar o dedinho e ver o que está escrito. Não é isso. Embora isso faça parte, quem é alfabetizador aí sabe. O desafio fundamental também é a incorporação à cultura escrita. Então, aí já começa a ver um ponto de vista diferente. Como que eu vou incorporar a cultura escrita? Não é só decodificar. Então, é trazer o aluno para a cultura letrada. Conseguir que todos os seus alunos, ex-alunos, cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Ou seja, pessoas que consigam ler com interpretação e escrever comunicando uma ideia de forma autônoma. Tá vendo como é bem mais amplo do que eu ler da cartilha, do que passar o dedinho e saber que palavra que é? E a escola que a Délia Lerner traz para nós é uma comunidade de leitores e escritores. Porque a leitura ali, ela é tida como uma prática social. A escrita, ela precisa ter um interlocutor real. Então, ela coloca para nós, para formar praticantes da cultura escrita, o que é necessário? Primeiro, essa comunidade de leitores que recorre aos textos buscando respostas para problemas concretos, ou seja, para coisas de verdade. Como assim? Bem, eu vou criar 2 grupos, né? Agora a gente tem o grupo da segunda, que a gente está trabalhando agora. Por uma necessidade, graças a Deus, vocês me procuraram, né? E eu tô feliz aí, tô animada, as férias com vocês. Nós vamos criar o grupo da quinta. Eu vou fazer um recado, por exemplo. Délia Lerner, Thiago. É Thiago mesmo, gente? Vocês ficam entrando com o nome dos outros? Mas eu não decorei, Roberta, eu não decorei o nome dos homens, é Gustavo e Luciano. Então, se eu vou comunicar entre os grupos, eu tenho interlocutor real, vou mandar um recado, eu vou mandar um vídeo, eu vou mandar o áudio,
Porque esse grupo existe, ele não é fabricado somente para eu dar uma atividade na escola. Então, esses leitores que recorrem aos textos buscando respostas para problemas, encontrando informações para compreender o mundo. Né? Até o próprio uso da internet. Vamos usar a internet para ver. Mas eu falei isso para os meus filhos, quando eles começaram a se andar na rua sozinhos. Vamos ver que horário passa o ônibus. Ou seja, foi uma pesquisa útil, porque eles só conheciam assim, uma internet para outros fins. Né? Ah, nossa, tem como saber que hora vai passar o ônibus? Tem. Vamos buscar no texto, que tipo de texto que tem isso. Comunidade de escritores. Então, a escola precisa também ser uma comunidade de escritores que produzem seus próprios textos para mostrar ideias, informar, conhecer, protestar também, compartilhar. Então, para que essa escola seja viva no âmbito da leitura, da escrita, as práticas têm que ser vivas, ou seja, lembra que eu falei duas situações de, como leitora, vou buscar um site para buscar uma informação, que eu citei o ônibus, né? É um texto ali, o horário de ônibus. E como escritora, eu tenho que escrever para alguém compreender, igual os meus alunos hoje, desses dias, né? Não foi a atividade que eu dei, que eu nem dou atividade lá. Mas a orientadora deu uma atividade junto com os professores sobre o trabalho infantil e construíram cartazes. As crianças não alfabéticas utilizaram o desenho, as que já estão a escrita, ou seja, comunicaram uma ideia, a do trabalho infantil, como algo que não é positivo. Então, aqui ela diz que é preciso uma escola, fazer da escola um âmbito onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e vitais, instrumentos poderosos para repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, ou seja, essa escrita como um registro. E quais as dificuldades na escolarização das práticas? Quais as práticas? Natureza dessas práticas. Leitura e escrita são totalidades indissociáveis que resistem à análise e à programação sequencial. Né? Então, a gente tem essa escolarização em dois sentidos, né? No sentido, assim, da prática na escola e de você ter os textos só para a escola. Para que isso não ocorra, de ter aquele texto vazio só para a escola, é preciso analisar essa natureza das práticas e entender que essa análise e essa programação, elas não podem se separar. Tem que ser analisados, desse ponto de vista, os propósitos escolares que são didáticos. Entender que eles diferem dos propósitos sociais da leitura e escrita. Então, por exemplo, se eu vou em determinado espaço, numa situação informal, o foco é a comunicação. Se eu estou na escola, o foco é a leitura escrita. Então, existem propósitos divergentes. Se fala aqui também do parcelamento do objeto. Qual objeto que nós estamos falando? Leitura e escrita. O que se fala disso aqui? Que a distribuição dos conteúdos no tempo pode fragmentar práticas que são, por sua natureza, totalidades. Ou seja, a maneira como você planeja a sua aula pode fragmentar o que não é fragmentado. Aí nós entramos numa questão didática, numa questão de planejamento, para que o aluno consiga entender essas atividades de leitura e escrita de forma sequencial. Que desafios ela coloca também nesse processo dessa leitura, dessa escrita que ocorre na escola? Primeiro, avaliação limitante. Que, assim, eles acabam com a escola, né, gente? Tá certo que a gente dá motivo, né? Mas é porque nós aprendemos de uma forma e estamos construindo sempre uma nova forma de trabalhar. Ela fala aqui que a avaliação é limitante. Limitante por quê? Porque a necessidade de controlar a aprendizagem leva a priorizar aspectos mais facilmente avaliáveis. Então, de repente, você dá ali um tipo de ditado, você olha, eu vejo professor de primeiro ano tão preocupado se o menino sabe o nome completo, ou seja, coisas observáveis.
como a ortografia, e às vezes se esquece dos processos mais complexos, ou seja, como o menino pensa a escrita, a lógica daquela escrita, além da sondagem, que a gente se fixa muito na sondagem ainda. Aliás, é um referencial muito potente, mas podem ter outros parâmetros. Outros desafios, a distribuição dos direitos. O que ela fala disso? Então, a maneira como se distribuem os direitos e as obrigações entre professores e alunos. E sempre se fala muito de ser isso mais horizontal, né? Do professor ali dividir responsabilidades com as crianças. Ruth, como que eu vou distribuir responsabilidade com uma criança de primeiro ano? Você vai dividir de uma maneira que ele dê conta. É diferente de dividir responsabilidades com um aluno de ensino médio, que é uma pessoa do seu tamanho, que já tem, às vezes, está tendo um mercado de trabalho do seu tamanho, porque eu sou alta. E qual que é o exemplo que ela dá aqui desses direitos e obrigações, né? Então, fala que esses direitos e obrigações entre professor e aluno determina quais conhecimentos e quais estratégias as crianças têm oportunidade de exercer. Então, se você está fazendo um projeto, você vai colher o tema deles, você vai organizar as respostas e vai dar as responsabilidades também. E eles vão construir isso. Aqui ela fala, quando o direito de avaliar é exclusivo do docente, os alunos têm poucas oportunidades de autocontrolar sua compreensão e autocorrigir seus escritos. Então, no processo de avaliação de um projeto, numa revisão textual, o aluno ele precisa ser responsabilizado proporcionalmente ao que ele dá conta. E ela apresenta até esse gráfico aqui com a intersecção, né? Projetos didáticos, o que é intersecção? O que vai nos dois. O que vai nos dois? Entre os projetos didáticos e os propósitos comunicativos. Uma aprendizagem autêntica, que tem que envolver tudo isso. E o que ela fala aqui das tensões no ensino da leitura e da escrita? O saber versus a duração, porque ela já falou disso. Olha, o que atrapalha é a distribuição do tempo e as práticas fragmentadas. De repente você chegou lá, você está num ponto em que você, por exemplo, tem que parar a sua aula num ponto que não dá uma liga para a próxima. Então ela coloca aqui, saber versus duração. Se tentarmos parcelar as práticas, gente, às vezes você vai parcelar, porque às vezes a gente é PEB1, polivalente, mas nós temos os especialistas, nós temos assim dinâmicas que nem sempre acontecem da forma como a gente planeja. É impossível preservar sua natureza, seu sentido, se não parcelamos, ou seja, entregar aquilo aos poucos. Então, é difícil distribuir o conteúdo para ensinar. Porque você tem que realmente, olha, hoje eu vou ter aqui 50 minutos. E trabalhar com o ensino médio com 50 minutos é uma coisa, com o segundo ano é outra. Bem menos. Né? A fala aqui é para Maria Fernanda. Mas você tem que prever ali qual é a parte daquela sequência didática, qual é a parte daquele projeto que vai caber naquele dia. Então, você tem que ter gestão do tempo. Ensinar versus controlar. Ela coloca como um conflito, né, entre ensinar e aspectos essenciais das práticas e as necessidades da própria instituição de controlar e avaliar as aprendizagens. Né? Então você vai controlar. Tem professor que enlouquece, e enlouquece a gestão, né? Porque ele começa uma aula, ele não sabe onde que aquilo termina, dá o sinal para o recreio, ele não conseguiu finalizar uma atividade, porque não tem essa gestão do tempo, e é necessário parcelar aquilo que você vai promover. E aí ela vai questionando a relação entre tempo linear
versus aprendizagem. Ruth, você começou na alfabetização, falou da data 31 de março, e o que é isso, tempo linear versus aprendizagem? É o ensino estruturado em progressão linear. E esse ensino ele vai contradizer a natureza da aprendizagem, porque ele vai supor aproximações simultâneas e reorganizações cognitivas. Então, quando você planeja ali, você vai pensar as conexões que a criança vai fazer. Mas como ela está falando dessa gestão do tempo, aquilo nem sempre vai de encontro ao tempo que você dispõe. É possível conciliar as necessidades? O que a Adélia fala para nós aqui? Como que eu vou preservar o sentido da leitura, da escrita, que ela falou da leitura, da escrita, foi para a gestão do tempo. Como que a escola vai preservar isso fora dela? Então, pensa aqui. Primeira coisa, ela vai explicitar o explícito. O que é isso? Formular como conteúdos, não só os saberes linguísticos, né? Ela vai formular aquilo como esses conteúdos e também as tarefas do leitor e do escritor. Em que momento o aluno é leitor? Em que momento o aluno é escritor? Às vezes, enquanto professor, a gente não tem clareza se a atividade é de leitura ou de escrita, né? Tem que parar para analisar isso. A gente vai nos cursos, nas formações. Articular propósitos. Ali vão ser combinados propósitos didáticos com propósitos comunicativos, que tenham sentido atual para o aluno. Vamos pensar até numa aula de línguas, né? A aula de línguas, lá na escola, ela vai trabalhar a conversação. Na escola de idiomas, na escola regular, ela vai trabalhar ortografia e gramática. Mas como a gente vai fazer isso ter sentido para o aluno? Trabalhar por projetos. É uma maneira de ter o sentido. Então, organizar o ensino por projetos de interpretação com finalidades compartilhadas. Né? Olha que interessante, quando a gente com o aluno vai construir um panfleto, algo que tem um manual, algo que tem ali uma função social clara. E ela falou tanto disso, de leitura, escrita e gestão do tempo, né? Nesse ler e escrever na escola. O que ela fala aqui de projetos e temporalidades múltiplas? Que eles vão favorecer o desenvolvimento de estratégias de autocontrole. Ou seja, para eu gerir o tempo e continuar com um ensino, que eu diria assim, significativo, eu tenho que aprender a controlar esse tempo de modo a fazer esses parcelamentos daquele objeto de aprendizagem de maneira significativa. E esses projetos, essas temporalidades múltiplas, eles evitam o parcelamento que desvirtuaria as práticas. Eles vão reconstruir o sentido das práticas, né? Então, eu apresento um projeto hoje, na próxima semana é a primeira atividade daquele projeto, eu faço a retomada, ou seja, eu dou a liga do que eu fiz semana passada com o que eu fiz hoje. Olha aqui. Atividades periódicas, como ler notícias semanalmente, ou seja, dar a liga de uma semana para outra. Gente, mas dar a liga não é termo da Adélia Lerner, não, viu? Eu estou usando para explicar. Situações pontuais também fazem parte, situações pontuais que envolva aquilo que você já está estudando nesse processo de ler e escrever. Sequências de situações, que ela fala ler contos, primeiro eu vou falar o que é um conto, eu não vou explicar não, estou dando exemplo. Depois eu vou selecionar contos de um determinado autor. Então, os projetos vão se cruzando. E, principalmente, o entrecruzamento dessas temporalidades, ou seja, o tempo da aula, o tempo da semana, o tempo de toda a duração do projeto. Vocês estão vendo vários tempos, não estou conseguindo libertar a pessoa que quer entrar, a Vânia. O entrecruzamento dessas temporalidades permite aproximações simultâneas às práticas. Ou seja, a gente vai aproximando e dando significado para a criança. O que é necessário? Formar praticantes da cultura escrita. Como seria um novo equilíbrio? Criar um equilíbrio entre ensino, controle,
priorizando a aprendizagem quando houver conflito. Não saberia, assim, o que seria o conflito entre equilíbrio e controle. Eu entendo que a gente tem que realmente controlar e distribuir o tempo de maneira a deixar o projeto significativo ainda, ou a sequência didática. Compartilhar a avaliação, ou seja, proporcionar aos alunos oportunidades de autocontrolar sua compreensão e revisar seus escritos, ou seja, dar para o menino a oportunidade de revisão textual, de se autoanalisar. E o objetivo final, formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita. Beleza? Não é um objetivo para um ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Enfim, analisar e enfrentar o real é muito duro, mas é imprescindível quando se assumiu a decisão de fazer tudo o que é possível para se alcançar o necessário. Aí volta lá no título, né? Ler e escrever na escola, o real, o necessário e o possível. Então vamos terminar aqui a Adélia Lerner.